Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que nós, numa oração da liturgia, nós rezamos para que Deus seja a nossa única riqueza. Então, que a palavra de Deus, nos fortaleça no desejo de tornarmos ricos aos olhos de Deus e de partilharmos o que temos com os mais necessitados. Então, a primeira leitura de hoje está em Romanos, capítulo 4, versículo 20 a 25. Romanos, capítulo 4, versículo 20 a 25. Irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que Abraão, ele não duvidou por falta de fé, ele revigorou-se na sua fé, e deu glória a Deus, convencido, de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Deus fez uma promessa para Abraão e Abraão acreditou nessa promessa, depositou a sua confiança em Deus. Então, ele foi justificado pela fé. Então, isso também acontece conosco, quando nós também depositamos a nossa confiança em Deus, nos colocamos a serviço dele e a serviço dos outros. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, depositarmos a nossa confiança em Deus, acolhermos, com fé e alegria a missão que ele nos dá, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu filho que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e os recolherei e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros. Assim é para aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Então, há pessoas, nessa leitura do Evangelho hoje nos conta, nos fala que há pessoas que são insaciáveis, na sua avidez pelos bens, a não ser que possuam o mundo inteiro, não encontram sossego. Então, tal não era o caso do homem rico da parábola de hoje, Assim era o homem rico da parábola de hoje, Homem afortunado, cuja terra tinha dado uma enorme colheita, Então, ele se encontrava, diante do delicioso desafio, de encontrar espaço suficiente para armazenar tudo aquilo que tinha colhido,
né? Ele sabia que tinha colhido muita coisa, mas não sabia onde iria guardar, né? Então, depois da reflexão, depois de refletir bastante, ele encontrou a solução. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores, né? Então, o fazendeiro, né, cometeu um erro grave, né? Porque um detalhe ele passou, ele não sabia, né? Não sabia de um detalhe, né? Ele não tinha levado em consideração uma coisa, que naquela mesma noite ele estava destinado a morrer, né? Quando falam aqui, né? Quando Deus fala aqui, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste, né? Isso é Deus falando para esse homem. E aí, depois de desfrutar, né, daquelas coisas todas sozinho, né, deixou fora de seus cálculos as duas pessoas mais importantes da vida dele, que é Deus e o próximo, né? Por isso que eu falei, né, nós devemos nos colocar a serviço de Deus e a serviço do próximo, né? Então, e aí, né, isso, infelizmente, esse homem da parábola não fez. A motivação certa, né, para nos dedicarmos a qualquer atividade produtiva, né, não é enriquecer-nos pessoalmente. A motivação é tornar-nos ricos diante de Deus, né? Então, a pergunta que as pessoas fazem é como é que se faz isso, né, concretamente, né? Trabalhando não apenas para nós mesmos, né, mas para aqueles com quem compartilhamos a existência, né? O homem rico, ele não tinha espaço suficiente, né, em seus velhos celeiros, né? O que não cabia, né, o que não cabia lá pertencia aos pobres, aos idosos, aos refugiados e aos doentes, né? Então, será que esse homem rico não poderia entender isso, né? Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso e nós realmente possamos aprender, né, a partilhar o que temos com os mais necessitados, né? Que a gente possa sempre, né, dividir o que temos, né, com os outros, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.